Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História, pedindo o seu like, a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. É muito importante para estimular essas postagens no canal. Hoje nós vamos iniciar uma saga sobre as constituições no Brasil. Porque hoje todo mundo está falando, é constitucional, não é constitucional, está dentro da Constituição, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. E nesse momento eu achei interessante trazer essa informação. Porque muitos não conseguem definir o que é uma Constituição. E quais foram, afinal, as nossas Constituições. Nós tivemos 7 Constituições. Temos agora a de 1988, a 7ª Constituição. Como que isso aconteceu? Qual foi a história envolvida? É essa a proposta do canal do Marcão na História. Vamos ver isso agora. Você sabe o que é uma Constituição? Não sabe? Tem dúvidas? Primeira coisa que nós vamos fazer então, definir o que é uma Constituição. Isso é muito importante. Constituições do Brasil, parte 1, nós tivemos 7, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. Vamos definir o que é a Constituição. Constituição é a Carta Magna, as leis principais de um país. É um conjunto de regras que vai criar um ordenamento jurídico, legal, leis, para regular o comportamento social. Na verdade, é um conjunto de leis criadas para regular o comportamento social. O ser humano precisa de regras. Como regras? Já é complicado. Sem regras, então, seria impossível a convivência humana. Concorda comigo? Então nós tivemos várias constituições. E vamos ver agora quais são, quem estava governando naquele momento, e depois nas outras postagens eu vou explicar uma por uma, obviamente de uma forma compactada, só para que tenhamos a noção dessas constituições, dessas leis, as cartas magnas do nosso Brasil. Olha só, parte 1 então, Constituições. A primeira que nós vamos ver, 1824, Brasil Império, que vai de 1822 até 1889, com Dom Pedro I. Obviamente aqui nós teremos Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ela será finalizada em 25 de março de 1824 e colocada em prática, tendo suas características bem determinantes. Nós vamos ter a segunda Constituição, 1891, a chamada República Velha, também conhecida como Primeira República, 1889-1930. A Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, e a partir dali pensa-se numa Constituição republicana. Marechal Deodoro da Fonseca era o presidente na época. 24 de fevereiro de 1891 foi finalizada. Terceira Constituição, 1934, República Nova, também conhecida como Segunda República, 1930 a 1937. Depois da Revolução de 37, chegou ao poder Getúlio Vargas. Foi feita a Constituição, que foi finalizada em 16 de julho de 1934. Quarta Constituição, 1937, o Estado Novo, 1937 e 1945. Getúlio dá um golpe e torna-se ditador. Naquela época estava a todo vapor o nazifascismo e Getúlio Vargas tinha essa, digamos assim, aproximação com o nazifascismo e ele adota então um sistema ditatorial de governo. É o Estado Novo. Getúlio Vargas, 10 de novembro de 1937. Pós-Segunda Guerra Mundial, Quinta Constituição, 1946, Terceira República, que vai de 1945 até nossos dias. General Eurico Gaspar Dutra, 18 de junho de 1946. Então essa é a Constituição
pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos depois a Sexta Constituição de 1967, que é a época do Brasil do período militar, que vai de 1964 até 1985. Na época, o presidente era o general Castelo Branco, 24 de janeiro de 1967. E, finalmente, a Sétima Constituição, 1988, chamada Constituição Cidadã, onde nós temos o presidente, na época, José Sarney, 5 de outubro de 1988. Qual é o objetivo, então? É analisar uma por uma. Essa parte 1 é só a parte introdutória para vocês saberem exatamente o que nós vamos abordar nesse momento. Farei outras postagens e aí comentando especificamente sobre cada uma, porque cada uma tem a sua história. E essa é a função do canal do Marcão. Abração para vocês, nos encontramos na próxima postagem e o nosso assunto será a Constituição de 1824 do Brasil Império, Dom Pedro I. Abração do Marcão. Fui!